Então, boa noite galera, eu sou o Thales, esse aqui é o Felipe e hoje nós vamos falar sobre o estado crítico e o fator de compressibilidade Z e sua generalização. Mas antes de falar sobre o estado crítico, vamos falar um pouco sobre certas condições de temperatura e pressão, onde estados coexistem, tipo sólido com líquido, líquido com gás, às vezes tudo acontece ao mesmo tempo. Vide o caso do ponto triplo. Vide imagem. Nesse exemplo, nós estudamos a água, onde seu ponto triplo ocorre a uma temperatura de 0,0098 graus Celsius e a pressão de 6 vezes 10 elevado a menos 3 atm. Ou seja, nessa determinada temperatura e pressão, todos os estados físicos ocorrem ao mesmo tempo, o sólido, o líquido e o gasoso. Para não ficar só na abstração mental, só em pensar, imaginar ou ver graficamente, podemos ver essa seguinte imagem, onde esse iceberg, que todo mundo usa para ver a Deep Web, é muito representativa, também representa o ponto triplo, onde você claramente pode ver a água no estado sólido, líquido e em gás. Então, agora nós vamos falar de forma mais efetiva sobre o estado crítico. O estado crítico ele foi descoberto em 1822 por Charles de Latour e 47 anos depois ele foi finalmente nomeado como estado crítico por Thomas Andrews. Andrews, que por sua vez concebeu a ideia de elaborar um gráfico de pressão em função do volume, e esse gráfico recebeu o nome de isótermas de Andrews. Vide imagem. Interpretando esse gráfico aí, isótermas de Andrews, podemos ver que há diferentes processos de compressão isotérmica de algum gás em si, qualquer gás aí. Podemos visualizar que em temperaturas baixas, na T3 e T4, ou seja, verde e azul, quem é daltônico consegue ler, o processo conduz à liquefação do gás. Em temperaturas mais altas, em T1 ou T2, o processo de compressão não conduz à liquefação, ou seja, mesmo você pressionando o máximo possível, você aumentando a pressão, ele não vai se liquefazer. Isso se dá pelo ponto de gota e o ponto de orvalho, representado pelos pontos A e B. E o seguinte, podemos também ver que nesse intermediário, o TCR, chamado de temperatura crítica, ou PCR, que é chamado de pressão crítica, e o VCR, que é chamado de volume crítico, eles se juntam em um ponto. E esse ponto, esse determinado ponto que a gente estava falando antes, é o estado crítico. Ou seja, que você não consegue diferenciar o estado líquido do estado gasoso. Porque quando ele consegue chegar no ponto de orvalho, ele é rapidamente elevado ao ponto de bolha. Ou seja, conforme já há a formação do líquido, também já no mesmo tempo ou instantaneamente, melhor assim dizendo, a transformação em gás. Então, agora nós vamos começar a falar sobre o fator de compressibilidade Z. O fator de compressibilidade ele é um fator experimental, ele é calculado experimentalmente, e ele serve para visualizar se o comportamento de determinado gás está se afastando do comportamento que é dito como ideal. Eu ia falar uma coisa, mas vídeo mais. Então, matematicamente, o Z, ele seria a pressão vezes o volume molar dividido pela constante universal dos gases vezes a temperatura absoluta. O Z, experimentalmente, o Z é conseguido da seguinte forma. A uma temperatura constante, mede-se a pressão e o volume de uma determinada massa de gás confinado em um recipiente de paredes móveis. Assim é feito o cálculo da razão pressão volume molar por constante dos gases vezes a temperatura absoluta. Esse Z é calculado várias vezes até se conseguir uma curva com as características a seguir. Aqui nós podemos observar que tem uma curva que ela decresce até um determinado ponto, e ela começa a crescer a partir deste determinado ponto. Então nós podemos ver aqui o fator de compressibilidade em função da pressão para diferentes gases em uma mesma temperatura e o fator de compressibilidade em função da pressão para o nitrogênio em diferentes temperaturas. Bem, o fator de compressibilidade, no final das contas, ele é apenas um fator de correção. Porém, a ele pode ser atribuído um significado físico. Como? Se nós tomarmos o fator de compressibilidade como a razão do volume molar do gás real pelo volume molar que esse gás teria se fosse, tivesse um comportamento ideal, nós podemos ter o seguinte: se o Z for maior do que 1, um valor numérico maior que 1, significa que o volume do gás real ele é maior do que deveria ser, maior do que em relação ao volume ideal,
o que indica a predominância de forças repulsivas nesse gás. Agora, se o Z for um valor menor do que 1, né, significa que o volume do gás real ele é menor do que deveria ser, né, se tivesse comportamento ideal, o que determina a predominância de forças atrativas nesse gás. Quer falar mais alguma coisa? Claro. E graficamente nós podemos visualizar isso. Aqui nós temos, né, o valor numérico de Z decrescendo, né, o que significa a predominância de forças atrativas, até um determinado ponto em que o valor de Z começa a crescer, o que significa que nós temos a predominância de forças repulsivas. Bem, o Felipe havia falado antes das temperaturas críticas, né? Não só da temperatura, não, as coordenadas críticas, temperatura, volume e pressão. Essas coordenadas elas podem ser usadas para conseguir outro tipo de coordenadas que são chamadas coordenadas reduzidas, né? Então, fazendo a razão da coordenada em si pela coordenada crítica, nós temos, né, aqui uma demonstração matemática onde nós conseguimos as coordenadas reduzidas. E o Z pode ser, né, exposto em função dessas coordenadas reduzidas. Para que servem essas coordenadas reduzidas? Bem, se dois gases quaisquer eles tiverem as mesmas coordenadas reduzidas, então significa que eles têm o mesmo Z. Você pode atribuir o mesmo valor de Z para ambos os gases. Essa é o que se dá o nome de lei dos estados correspondentes. Para dois gases com coordenadas reduzidas iguais, né, você pode atribuir a eles o mesmo valor de Z. Então, pessoal, foi isso, né? Nós ficamos por aqui, esperamos que tenhamos ajudado a elucidar algumas dúvidas e é isso. Bom, não tem mais imagem, então é pra vocês. Bye!